Se você ainda tem dúvidas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, neste podcast eu recebi o João Trinca, da empresa Dorpa, que esclareceu muito sobre esse assunto. João, muito obrigado por participar do B2Cast. No B2Cast a gente leva informações relevantes para empreendedores, empresários e hoje você aqui nos brindando com a sua presença para a gente falar um pouco de LGPD, que é um tema super atual e que muitos empresários e empreendedores ainda têm dúvida de como funciona, onde se aplica. Mais uma vez te agradeço pela presença e queria que você contasse um pouquinho o que é LGPD. Marcelo, primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, poder falar sobre esse tema que a gente vivencia diariamente e levar esse conteúdo para a sua audiência, para a audiência do B2Cast, vai ser realmente um prazer para nós, da Dorpa. A LGPD é uma lei que foi sancionada, ela é relativamente nova, ela foi sancionada em 2018 e de lá para cá ela teve um período de adaptação. Toda lei que impacta muito um setor ou vários setores, ela tem um período de vacatio legis, né? Esse período foi de 2 anos. E de lá para cá, de 2018 para 2020, a gente teve ainda, em 2020, um ano bem atípico, que foi o ano da pandemia, né? Então, foi um ano que realmente bem diferente dos outros, revolucionário para alguns setores, e triste, né, em outros aspectos. Mas, para fins da LGPD, ela acabou ocasionando uma postergação da entrada em vigor do órgão fiscalizador, que é a ANPD. Então, construindo essa cronologia, se a gente pensar 2018 para 2023, parece que é uma legislação já em funcionamento e tudo mais. Mas a história real, né, observando a cronologia, é que a gente teve um período de adaptação, depois a gente teve uma postergação da entrada em vigor do órgão fiscalizador. Depois da entrada em operação do órgão fiscalizador, a gente teve a necessidade de publicação de diversas resoluções para preencher lacunas que a LGPD deixou. Por exemplo, categorização de empresas para ter alguma desobrigação para empresas menores, a questão da dosimetria, que é um tema bem recente, a gente vai falar sobre isso também, né? Mas a LGPD, pensando no para que serve, né, respondendo a tua pergunta do para que serve, ela tem um objetivo muito claro, que é garantir a privacidade dos indivíduos, né? Através da proteção de dados. Então, quando a gente olha a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, basicamente a gente tem que entender que é uma ferramenta, é um instrumento, é através da LGPD que o meio jurídico hoje, né, vai conseguir garantir novamente a privacidade dos indivíduos, que já é um direito fundamental há muitos anos, né, há muito tempo. Sabe, João, uma vez eu comprei um determinado produto num site muito antes da LGPD e aí não tinha a tecnologia que tinha hoje, eu sempre fazia compra e aí em determinado momento eu recebi um e-mail do possível hacker dizendo assim, copiando todo mundo do banco de dados do cara, consegui entrar no seu banco de dados. Seu sistema é frágil, não sei o que. Cara, depois daquele dia, até hoje, eu recebo e-mail que eu nunca entrei em site, é um negócio maluco. Sim. Então, quer dizer, a LGPD veio para fortificar, talvez, ou melhor, fazer com que as empresas que têm dados de outras pessoas não deixem a coisa tão exposta como aconteceu comigo. Com certeza, com certeza. Tem uma história, né, que a gente conta de análise da privacidade real e a privacidade percebida. Por exemplo, né, anteriormente a tantas tecnologias que a gente vive hoje, que transformaram o nosso dia a dia para melhor, indiscutível, houve uma mudança também na exposição dos nossos dados. Então vamos imaginar o seguinte, há um tempo atrás a gente estava na sala de casa, não muito distante, né, da nossa realidade atual, uma sala de casa com uma televisão por antena, um celular que enviava e recebia SMS apenas. A gente ia trabalhar dentro da empresa e os dados estavam dentro da nossa empresa, servidores locais, softwares locais, por aí vai. A gente precisava fazer uma reunião com o cliente, a gente ia até o cliente, fazia a reunião lá, né? Então, a dinâmica que a tecnologia trouxe, principalmente acelerada no pós-pandemia, modificou muito também a questão da nossa privacidade. Se a gente imaginar esse mesmo cenário, hoje a gente olha na sala de casa e você fala com a TV e ela conversa contigo, você olha para baixo, você tem uma Alexa que te ouve, faz coisas que você pede e coisas que você não pede, né? Você
quer trabalhar, você consegue trabalhar de qualquer lugar, ou seja, você não tem mais aquele limite do perímetro físico da sua organização. Os dados estão em nuvem por aí que muitas empresas nem sabem onde estão hospedando, né? Então, toda essa dinâmica da transformação digital trouxe realmente uma exposição dos nossos dados e isso tem desdobramentos. Esse que você comentou, por exemplo, uma empresa que não se preocupa em proteger o banco de dados que ela hospeda, é um dos desdobramentos. E aí a gente traz alguns números, por exemplo, para confrontar com esse teu caso. A Febraban divulgou em 2022, por exemplo, que 26% da população brasileira foi vítima de uma tentativa, pelo menos de uma tentativa de fraude financeira. É claro que tem várias causas, mas uma das causas, com certeza, é a exposição dos nossos dados, de cartão de crédito, nossos dados pessoais, enfim, dados pessoais em geral. Um outro número interessante da gente confrontar com esse caso que você trouxe, Marcelo, é um número da Forbes. A Forbes faz uma análise anual também sobre o crescimento do crime digital, né? Você comentou de um caso aí de violação da tua privacidade, mas o quanto isso tem de desdobramento, como eu comentei. De 2021 para 2022, o crime digital relacionado à fraude financeira também, que uma das causas é a fragilidade e a exploração desses bancos de dados, cresceu 637%. Nossa. Então é algo assustador. Assustador. Né? É algo que a gente precisa refletir um pouco mais sobre esse tema, porque não é uma legislação que veio para prejudicar empresário ou proteger o titular. Não, veio para proteger a gente como pessoa física em qualquer cenário. Né? Esse é um olhar, né? Um olhar do crime digital. Se a gente pensar que a LGPD, Marcelo, não é uma iniciativa brasileira, né? É claro que é uma legislação nacional, mas ela segue uma dinâmica e papéis e receitas, né, de outras legislações internacionais, como a GDPR. Então, se a gente pensar que é um movimento mundial que está acontecendo em relação à privacidade e proteção dos dados, a gente começa a entender que o cenário é totalmente diferente de um cenário anterior, né? Falei. Muito bom. João, é complicado. Assim, a gente que trata com, pelo menos nós aqui como escritório de contabilidade, que trata com muitos dados, muitas coisas sigilosas, a gente tem LGPD, né, obviamente aqui no escritório, para justamente, né, com a ajuda de terceiros, que no caso é a sua empresa, cuidar para que isso não tenha problema. Então, ter lá o servidor na nuvem totalmente protegido, o firewall, e entre outras coisas, né? Entre software e hardware que precisa ter. Eu acho que, concordo contigo que eu acho que isso aqui já deveria ter acontecido lá na época que eu tinha, o banco de dados daquela tal empresa foi hackeado. Imagino quantas pessoas não sofreram com isso, porque eu tinha um medo, como acho que todo mundo tem, de colocar o cartão de crédito. Então, até certo ponto, eu não fazia nada com cartão de crédito, pagava no boleto. Sim. Porque eu, naquele momento, que eu não me lembro a data exatamente disso, mas fazem, creio eu, que mais de 10 anos isso, eu vi uma fragilidade na internet. Porque eu via clientes com problema, hackearam com muita facilidade. Eu falei, você põe um cartão de crédito aqui, e naquela época não se falava como hoje de você pegar o cartão, o virtual, e depois você bloqueia o cartão. Sim. Então você colocava o cartão físico ali, se colocava lá todos os dados, o cara fazia festa e te prejudicaria. Né? Então acho que inibiria muito isso aí e não teria ferramenta como tem hoje. Né? Eu acho que hoje evoluiu muito, né, essa questão. Muito. Então protegeu muito o consumidor e mesmo assim tem uma porcentagem que é assustadora. Né? Tem, não. As ferramentas de segurança evoluíram muito. O meio financeiro ainda é um dos mais seguros, né? E ainda assim a gente tem esse nível de exposição. Mas a questão da privacidade, ela transcende o nosso problema financeiro, né? O caso da nossa exposição em relação às plataformas de tecnologia, ela, por exemplo, pode ofender uma democracia. Se a gente olhar o histórico da GDPR, o que fez com que a GDPR ganhasse tanto corpo na União Europeia, né? Foi o caso do Facebook com a Cambridge Analytica. A Cambridge Analytica trabalhava para o ex-presidente Trump e eles tiveram acessos privilegiados ao Facebook para explorar o perfil dos eleitores. E aí eles conseguiram criar as famosas bolhas, né, que todo mundo hoje vive na sua bolha, e direcionaram campanhas que pudessem influenciar esses eleitores com mais facilidade, né? Então, a partir dessa ofensa,
não só a privacidade, mas na manipulação de uma democracia, uma das maiores do mundo, altas cortes mundiais se preocuparam muito com o que essas empresas de tecnologia fazem com os nossos dados. Eles realmente podem, tem desdobramentos que a gente não pode nem mencionar aqui, mas eles têm acesso a tudo que a gente tudo que transita nesses meios digitais. Hoje a gente se relaciona online, a gente faz reuniões de negócio online. Se você perceber nas ferramentas de reunião online, elas conseguem transcrever a tua fala em tempo real para vários idiomas, tá entendendo? Isso tudo transformado em dado, aplicado com inteligência artificial, realmente o nível de privacidade que a gente tem hoje, se não fossem as leis de privacidade e proteção de dados, estariam totalmente fora de controle. Ainda estão, por exemplo, no Brasil a gente está, de certa forma, engatinhando. Evoluímos muito em relação a outros países, e isso tem uma motivação econômica muito forte, né? A gente sempre ouve no início da nossa consultoria, num projeto inicial, o empresário, nossa, mas essa lei vai pegar mesmo? Por que o Brasil está preocupado com isso? Se a gente tem tantas outras prioridades, desde saneamento básico, saúde, por aí vai. De fato, a gente tem outras prioridades. Mas, por exemplo, a GDPR, né, que é a lei da União Europeia, ela, depois de entrar em vigor, houve um posicionamento das empresas da União Europeia de que elas preferencialmente fariam negócios com empresas de países que tivessem uma lei similar ou equivalente, né? E aí, naquele momento lá, o então presidente Temer entendeu, claro que alguém levou esse projeto para ele, e ele entendeu que, de fato, o Brasil sofreria economicamente se o Brasil não tivesse uma legislação relativa a isso. Então, quais são isso eu deixo muito claro para o empreendedor ali no momento do projeto, né? Quais são as motivações da LGPD no Brasil? Primeiro, um cenário econômico mundial. O Brasil precisa acompanhar esse movimento para ele não ficar desfavorável numa competição com empresas de fora. Segundo, o cerne da LGPD, claro, é a privacidade, né? E aí, quando a gente fala só de privacidade, a gente está falando dos desdobramentos de manipulação em massa, estratégias comerciais que até então eram legítimas e agora precisam ser legitimadas, a questão do crime digital que vem crescendo muito. Então, tudo isso tem uma causa e a LGPD trabalha nessa causa que é definir formas de proteger os dados pessoais e transferir esse direito para os titulares. Esse é o ponto principal. Ô João, pegando um gancho, né, da sua fala, hoje o empreendedor, o empresário, para ser empresário, empreendedor no Brasil não é para amador, não é para qualquer um. Você sabe disso, né? A dor que esses caras têm aí constantemente para poder se adequar à carga tributária e tudo mais. A gente fala muito aqui sobre novidades, o que está acontecendo, quais são as obrigações dos empresários, e não são poucas, né? A gente sabe disso. E creio eu aí que a LGPD é mais uma pedra no sapato dos empresários e empreendedores. Fala, poxa, mais uma coisa, será que isso vai pegar ou não? Eu acho que a sua fala já exemplificou, explicou exatamente que sim, porque esse exemplo que você passou foi muito importante, porque a LGPD não seria só para o local. Então, ele está olhando para nível macro, vamos dizer, a nível Brasil, para que o Brasil possa fazer negócio com outros países. Eu acho que nessa linha do empresário ficar sempre ali preocupado com mais uma coisa que ele tem que fazer, que cada dia aparece uma coisa nova, eu acho que vai muito pelo modus operandi Brasil, né? Que sempre tem uma alteração na legislação e sempre isso, sempre aquilo. E pegando um gancho ainda do que você falou lá no começo, que a LGPD veio ali no momento da pandemia, né? Num momento super frágil, onde você ia falar para o cara de LGPD no meio da pandemia. Difícil, né? Foi péssimo. Né? Nós fizemos aqui praticamente na pandemia, nós começamos, né? No meio da pandemia. Mas porque a gente já sabia da necessidade, do cuidado que a gente tinha que ter com os clientes. Então, às vezes a gente vai falar para o cliente, mas poxa e tal, eu falo assim, nós estamos preocupados com vocês. Para manter a segurança, o sigilo, a proteção, porque esse é o intuito da Lei Geral de Proteção dos Dados. Então, esse foi a nossa linha de racional. E como você disse, o empresário ele fica ali não querendo muito acreditar nisso. Será que vai pegar ou não? E realmente não tem volta. Exato. Não tem volta. Tem um parâmetro, Marcelo, que para mim, particularmente,
esclarecedor em relação se vai pegar a lei ou não, usando o termo popular aí, que é a existência de um órgão fiscalizador, né? Se a gente fala de uma lei, mais uma lei, que vai ser só o papel e, enfim, algum advogado ou alguém que vai explorar aquilo, tem um peso. Quando a gente fala de uma legislação, que essa legislação criou um órgão fiscalizador, mesmo se a gente não acreditar que isso vai de fato funcionar, seria a mesma coisa a gente desconfiar da Receita Federal, da Anvisa, tá? Você não compra um produto hoje que a Anvisa, de forma legal, que a Anvisa não homologou, né? Exato. E a intenção, né, da NPD, do órgão fiscalizador, é que a gente amadureça em relação ao tratamento dos dados para a gente chegar num nível de segurança das pessoas, né, a nível global. Eu acho também, João, pegando essa linha de pensamento, eu acho que muitas coisas no Brasil, quem está um pouco de fora, ou quem sempre ali está, vamos dizer, que não quer entrar numa nova metodologia, não acredita muito, que nem é o caso do LGPD, porque toda hora tem coisa nova, como eu disse anteriormente, eu acho que essa linha de metodologia aplicado que veio no LGPD é muito bacana. Então, foi o que você disse, veio, depois adequou, tinha a figura do DPO, que depois você vai comentar, depois não teve mais. Então, eu acho que ali o direito, juntamente com vamos dizer, com a energia empresarial, foi olhando para o cenário e foi adequando. A gente, para fazer um paralelo muito rápido, a gente tem esse mesmo exemplo do SPED, que o SPED é o Sistema Público de Escrituração Digital, ele nasceu lá com a nota fiscal. E aí lá atrás a Receita Federal falou, eu vou chegar até numa determinada ponta que eu vou olhar para o seu funcionário. E esse movimento veio há muito tempo atrás, eu não me lembro exatamente quando começou a nota fiscal eletrônica, mas ele veio caminhando e veio fazendo ali num gráfico, ele veio crescendo, veio se adequando, volta, vai, faz um teste, muda a versão e tal. E hoje nós chegamos praticamente no final dessa implantação, que hoje a pessoa que vai ser admitida na empresa tem que estar dentro do e-social, através de um arquivo XML, através de uma empresa que credencia, vamos dizer assim, se aquele exame está ok, que vai levar para uma base governamental. Então hoje nós estamos cercados de tecnologia por todos os lados. Por todos os lados. E aí, pegando esse gancho, João, eu te faço uma pergunta, né? A gente falou de LGPD, falou para que serve, e quais dessas empresas, e no caso de empresa, né, que se aplica a LGPD, está obrigado a implementar isso? Boa pergunta, Marcelo. Bom, hoje, pensando nessa questão das resoluções da NPD, né, a NPD começou lá a operar em 2021 e ela vem publicando resoluções relativas a lacunas que a LGPD deixou. E uma dessas lacunas é o entendimento, né? A gente não pode colocar todo mundo na mesma prateleira, uma empresa multinacional, uma empresa de grande porte, das pequenas e médias empresas, né? Então, o que a gente tem hoje de separação em relação a isso são empresas de pequeno porte, que faturam até 4,8, né, anual. Elas tiveram algumas desobrigações, por exemplo, do papel do DPO. O DPO, ter um DPO nominal não é uma obrigação mais de uma empresa de pequeno porte, né? A empresa de pequeno porte precisa, claro, implementar a LGPD. Eu quero deixar uma dica aqui até para o pequeno empreendedor, que existe um checklist criado pela própria NPD, ou seja, o próprio órgão fiscalizador criou um checklist para que as pequenas empresas pudessem seguir uma receitinha ali do bolo para se adequar em relação ao que a LGPD pede, né? Então, essas desobrigações, elas transformaram também a realidade do pequeno empreendedor de se proteger, dizendo que não tem poder de investimento em cima de uma segurança da informação ou de uma consultoria jurídica que vai trazer essas informações. Hoje ele tem material disponível pelo próprio órgão, né, que ele pode acessar e ele mesmo ou alguém da sua equipe cuidar desses temas ali que são tão relevantes. E tem uma questão que o pequeno empreendedor, Marcelo, precisa estar atento, que é a cadeia de suprimentos, né? Por exemplo, quando a gente falou de um país da União Europeia anunciar que ele preferencialmente vai fazer negócios com empresas de países que têm uma lei similar, é porque, olhando para a LGPD, existe um papel que é o principal responsável pelos dados, que é o papel do controlador. Então, se a empresa coleta um dado lá na Europa e compartilha o dado com uma empresa de um país
que não tem uma lei similar, esse controlador na Europa é responsável por esse compartilhamento. Se essa empresa fizer bobagem, ele é quem vai responder por isso lá. E aí, se a gente aplicar isso para a nossa realidade aqui, né, às vezes o pequeno empreendedor pode pensar, nossa, quando a auditoria vai chegar na minha empresa? Ou quando um titular do dado vai me questionar? Existe um ponto de pressão que é o cliente, né? Se o meu cliente precisa estar adequado à LGPD e eu, de certa forma, recebo uma massa de dados desse meu cliente, o meu cliente vai precisar que eu esteja adequado para que ele também esteja, senão eu vou criar uma fragilidade para o meu cliente, né? Então, existe hoje também um olhar para a LGPD de posicionamento empresarial. Uma empresa que está adequada à LGPD, tem as políticas divulgadas, tem transparência no tratamento dos dados, consegue demonstrar através de salvaguardas e evidências de que ela fez a lição de casa, certamente ela tem uma competição, um poder de competir com os seus concorrentes que não estejam também adequados muito maior, né? Isso com certeza tem um peso para quem está contratando um fornecedor. Perfeito. João, até queria fazer uma colocação, porque como você disse que tem faixas de empresa que o cara está, entre aspas, obrigado, olhando como empresário, né? Eu acho que o custo da LGPD não é uma coisa estratosférica, é uma coisa super dentro de uma realidade que, pensando assim, se a empresa, entre aspas, está dispensada de certas coisas, é muito mais interessante o cara fazer a lei a full e se proteger de uma possível problema lá na frente, que vai custar muito mais caro do que uma consultoria, do que ficar pensando, eu tenho essa brecha, vou deixar para lá. Porque a LGPD, como a gente disse no começo, é uma coisa que não tem volta. Não tem volta. Então, hoje, quem não conhece, quem está ouvindo aqui ou nos assistindo, quem não conhece alguém que teve uma fraudezinha no WhatsApp? Quem não recebeu uma ligaçãozinha de sequestro? Se você não tem na sua família, ótimo, mas alguém que está na sua convivência já recebeu. Então, como você explanou muito com assertividade, toda evolução da tecnologia tem que ter alguma coisa por trás protegendo. E é o que você disse, a lei está me desobrigando, beleza. Mas não é muito melhor você estar protegido ali? Fechar a chave da sua casa, fechar a porta da sua casa com uma chave, dar 2 voltas? Acho que vale muito mais a pena que você ficar, opa, vamos lá, porque é uma questão super delicada. Eu acompanho muitos processos de LGPD, muitas coisas. O fulano viu porque o nome processou, né? Escapou o dado, mandou um e-mail errado, recebeu um documento, compartilhou. Hoje o pessoal troca muito WhatsApp. Quem não mandou uma figurinha ou uma coisa do WhatsApp num grupo errado? Nós estamos falando de pessoa. E quando você está dentro da empresa? E você manda um imposto de renda de uma pessoa para outra? Perfeito. Então, acho que isso, né, o empresário ele tem que medir o tamanho do risco. Exatamente. E isso que você comentou, né, no caso do contador, né, que ele tem uma massa de dados ali extremamente significativa, estar adequado à LGPD hoje para mim é mandatório, né? E super sensível. Super sensível. O envio de uma folha de pagamento, de um imposto de renda para a pessoa errada, incide no registro de um incidente. A gente não pode achar que isso hoje não tem mais nenhuma consequência, né? De acordo com a lei, a gente precisa registrar esse incidente. E aí o incidente ele tem uma fronteira, né, que é você comunica a NPD ou não. Isso precisa de um entendimento se leva risco ao titular dos dados. Se não leva risco, você resolve isso internamente. Você leva o seu colaborador para um treinamento de reciclagem, faz um registro formal do incidente, assina-se ali a causa do incidente, quais medidas preventivas e corretivas foram adotadas, está tudo bem. Quando, por exemplo, você vaza da sua empresa uma planilha ou um banco de dados com dados sensíveis, dados de cartão de crédito, dados de saúde, por aí vai, você precisa registrar isso no órgão fiscalizador, né? É claro que ainda a gente está num momento que isso não está sendo muito visto, mas a lei pede que você registre. Então, o empreendedor de pequeno porte, ele está desobrigado a não ter um DPO nominal. Ele não precisa contratar uma pessoa ou nomear uma pessoa da sua equipe para responder como DPO, mas ele
precisa cumprir todas as outras determinações, precisa ter uma política de segurança, uma política de privacidade, precisa proteger os dados pessoais e por aí vai. As desobrigações, elas ficam ali entre 4 e 5 itens. Por exemplo, o registro de operação da empresa, que é um mapeamento ali mais profundo de como é o tratamento dos dados, ele é simplificado para o pequeno empreendedor. A questão dos prazos também, né? Existem prazos para você responder ao titular, a responder a uma auditoria, que para o pequeno empreendedor esse prazo é dobrado em relação a uma empresa que é de grande porte, né? De médio, acima de 4,8 milhões por ano. Então, existem algumas desobrigações e algumas flexibilizações, mas ele também tem que cumprir a LGPD, ninguém pode ficar de fora desse circuito. Perfeito. Recentemente eu acompanho bastante a questão de LGPD, processo e tudo mais, e teve até um caso julgado na esfera trabalhista, onde uma rescisão comum de um suposto trabalhador de uma empresa acabou virando numa demissão por justa causa, onde a LGPD verificou o processo e viu que essa pessoa utilizou dados que estavam protegidos pela LGPD em alguma coisa de má fé, vamos dizer assim. E como a LGPD ajudou a esse processo, acabou culminando numa rescisão normal, uma demissão por justa causa. Porque a LGPD, na sua implantação, o time inteiro, a empresa inteira tem que estar ciente do que está acontecendo. Porque até então, todo o processo tem a validação de todas as partes da empresa, de qualquer cargo. E essa pessoa que está mexendo com dados que são protegidos, ela assina um termo que ela tem que cuidar daquilo. Ela não pode simplesmente pegar um pendrive, colocar ou fazer alguma coisa. Não foi isso que aconteceu no processo. Eu não tenho assim, o processo estava em segredo de justiça, então não tenho maiores detalhes. Mas em resumo, ela utilizou algum dado, de alguma maneira, que estavam protegidos para fazer alguma coisa. E a Lei Geral de Proteção de Dados está aí justamente para proteger o cliente. Então, a empresa tendo todos esses trâmites, seguindo a legislação, ela se protege de terceiro, pune a pessoa, porque não é o objetivo também, vou punir a pessoa que está dentro da empresa, o trabalhador, mas sim para proteger, para mostrar para ele que ele não pode simplesmente tirar aquela informação e passar para outro lugar. Porque a empresa é um organismo vivo, então tem um monte de pessoas ali que não pode simplesmente, vou pegar um modelo aqui e vou mandar para o A, para o B. Não pode. E isso faz parte desse, vamos dizer, arcabouço de coisas que estão dentro aí da LGPD. Então, né, para mostrar isso para os empreendedores, empresários, que a LGPD está ali dentro até da área trabalhista. Então, quer dizer, os juízes estão olhando para a LGPD e estão ali punindo e fazendo o que tem que ser feito, não só na área trabalhista, mas todas as esferas, mas é uma coisa muito importante que, se implementando bem feito numa empresa, gera muito menos ônus no dia a dia operacional. Perfeito. E esse é um dos benefícios da LGPD para o empreendedor, né? Nem tudo são só ônus, né? Essa proteção em relação aos seus fornecedores, aos clientes e aos próprios colaboradores, o empreendedor precisa pensar nesse reflexo. Imagina que ele pudesse ser responsabilizado por esse vazamento de dado que esse colaborador cometeu e ele não tivesse nenhum nível de suficiência na proteção desses dados, não tivesse, como você comentou, um aditivo contratual com o colaborador, deixando muito claro as responsabilidades dele, os direitos e deveres deles em relação ao tratamento dos dados que ele tem acesso, né? Ao fornecedor que ele subcontrata, por exemplo, se ele não tem um aditivo também ou cláusulas específicas delimitando para que aqueles dados podem ser utilizados ou não. Então, todas essas implementações jurídicas e administrativas, elas protegem muito a empresa e elas têm esses benefícios que você bem comentou, por exemplo, no âmbito trabalhista, no âmbito jurídico, de qualquer esfera que envolva o tratamento dos dados pessoais. Ô João, a gente falou um pouquinho aqui no começo do DPO, logo quando veio o LGPD, né, teve essa figura do DPO. Eu queria que você comentasse um pouco quem que é essa pessoa, o que significa, né, o DPO e como que está esse movimento hoje. Muito bom. Bom, o DPO, a LGPD traz 4 papéis, né? 4 papéis. A gente tem o papel do titular dos dados, que somos nós, pessoa física, nós somos os protegidos dentro desse cenário.
Nós temos o papel dos agentes de tratamento de dados, e aí a gente tem o papel do controlador e do operador. O controlador é o principal responsável pelos dados que ele coleta, e o operador, ele trata os dados para uma finalidade específica designado pelo controlador. É um pouquinho complexo, mas em resumo é isso, né? E a gente tem o papel do DPO, que é um cargo novo que surgiu, né, com as leis de privacidade e proteção de dados. Ele pode ser uma pessoa física ou jurídica, interna ou externa, né? As pequenas e médias empresas não precisam ter um DPO nominal, mas falando das empresas que precisam ter um DPO nominal, né? Ou seja, lá no site da empresa ou na política de privacidade da empresa, precisa se apontar quem responde pela proteção dos dados pessoais, né? Então, essa pessoa que responde pela proteção dos dados pessoais, ela tem um papel fundamental. Ela é interlocutor entre o órgão fiscalizador e a empresa. Ela responde, dependendo da escala, é claro, diretamente aos titulares dos dados, no caso de uma solicitação, né, de uma informação, o titular pode exercer seus direitos, solicitar a exclusão dos dados, saber que tipo de dado a gente trata, com qual finalidade. Quem tem que responder isso é o DPO e dentro de um prazo razoável, né? O papel do DPO ele vai além disso, porque se ele é responsável por ser o interlocutor com a NPD e por responder ao titular, ele também é responsável pela condução do projeto de adequação e pelos processos herdados pelo projeto de adequação dentro de uma organização. Então, toda a decisão que a empresa vai tomar, seja a contratação de um novo software, de um novo colaborador, ou, enfim, qualquer processo da empresa que envolva o tratamento de dados pessoais, o DPO tem que participar para fazer as devidas avaliações e entender se aquilo está colocando a empresa em risco ou não, né? Então, o papel do DPO hoje dentro de uma organização que tem como matéria-prima o tratamento dos dados é fundamental, senão você acaba criando fragilidades jurídicas ali, em algum momento isso pode dar um grande problema. João, como a gente disse, o empreendedor, o empresário brasileiro não é para qualquer um aqui não, no Brasil, né? O cara todo dia ali ele tem uma novidade, né? E claro que a LGPD veio trazer tantas coisas, né? Tanta proteção, tanto para ele quanto para os clientes, né? Para as pessoas físicas. E como qualquer lei, isso tem uma punição, vamos dizer assim, né? Como que fica as multas? Como que fica a aplicação disso? Já está ocasionando? Já é uma realidade? Como que está esse cenário? Marcelo, 23 de fevereiro desse ano, 23 ou 24, salvo engano, foi publicada uma resolução pela NPD em que ela definiu muito bem a dosimetria, né? Ou seja, o racional da aplicação das multas. A informação que a gente tinha anteriormente à publicação dessa resolução era que as multas variariam de 2% a 50 milhões por infração, né? Com limite de 50 milhões por infração. E hoje a gente já tem um racional muito mais claro, né? E era isso que faltava para o órgão fiscalizador começar, de fato, a autuar as empresas, né? Houve esses dias eu assisti um fórum em que o presidente da NPD informou que 8 empresas já estavam sendo fiscalizadas e que a NPD estava apenas aguardando a publicação da dosimetria para poder autuar essas empresas. Então, seguramente, nesse primeiro semestre de 2023, a gente vai ter alguma novidade em relação à aplicação das multas. O que eu posso trazer de informação, né, resumidamente sobre essa resolução, está publicado em Diário Oficial, enfim, a informação ali está bem entendível, não é nada muito extenso, que a gente tem 3 tipos de advertência. A gente tem a advertência, na verdade, que é leve, ou seja, um incidente leve leva-se a uma advertência sem multa. A gente tem a média, que aí, por exemplo, houve uma advertência, houve algum agravante ou algum caso de dado sensível, por aí vai, existe uma multa quando o incidente é classificado como médio. E quando é grave, aí sim existe uma penalização maior, com um percentual maior, em relação à infração que foi cometida, tá? Então, já é uma realidade, já é possível o órgão aplicar as multas e, por tudo que a gente vem acompanhando do órgão fiscalizador, isso deve acontecer com brevidade. Muito bom. Ô João, e aí para aquele pequeno empresário que está aqui nos ouvindo, né? Para a grande empresa, como você disse, é mais fácil. As empresas têm um time grande, têm departamentos, mas tem empresário aqui hoje, que é uma realidade no nosso país, que ele abre a porta, varre a calçada, faz o café, atende o telefone e fecha a porta. Às vezes é ele mais um, ele mais dois.
E eu vejo muito movimentos assim, que às vezes não é só pelo tamanho da empresa, mas às vezes tem duas pessoas e que o cara tem tantos dados que às vezes o cara vende coisa pela internet e o cara movimenta lá milhões e estão trabalhando em duas pessoas, numa empresa que é pequena de pessoas, mas grande de faturamento. E também tem o outro cenário que às vezes que o empresário é pequenininho, tem um faturamento baixo. Como que fica essa linha pensando num investimento para essas empresas se adequarem ali ao LGPD, né? Assim, o que ele precisa, como que ele precisa estar em conformidade com tudo isso? Bacana, Marcelo. Bom, existe ali o pequeno empresário que é até 4,8 milhões e existe também uma exceção a essa regra, que é o tratamento dos dados em larga escala, né? Então, como você bem comentou, às vezes a empresa não fatura 4,8 milhões, trabalha em duas pessoas, mas ela trata dados de milhares de titulares, dados financeiros, enfim, vários dados pessoais. Essas empresas que tratam dados em larga escala, elas precisam ter uma atenção especial, que essa é uma exceção a essa regra que a gente comentou. Tá? O que a gente pode recomendar para o pequeno empreendedor que trata dados e está preocupado em se adequar é que busque no órgão fiscalizador o checklist de adequação. Lá tem itens muito bem separados, né? Se a gente pensar numa sistemática de adequação, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, primeiro, entender quais processos de tratamento de dados a gente tem na empresa, que é o famoso mapeamento dos dados. Tendo o mapeamento dos dados, a gente olha para esse tratamento de dados, identifica os riscos que a gente tem relativo a cada processo, e aí os riscos a gente entende em 3 esferas: um risco administrativo, um risco jurídico e um risco de segurança da informação mesmo. E define-se medidas para cada tipo de cada âmbito, jurídico, técnico ou administrativo, né? O checklist da NPD ele já tem isso muito bem enxugado. Então, ele tem lá o que você deve revisar nos contratos, que política de segurança você precisa adotar, se você faz uso de nuvem, o que é recomendado ali, o que é, na verdade, obrigatório pelo checklist, né? Então, ele tem ali já uma receita do que o empreendedor precisa se preocupar no tratamento dos dados da empresa dele. Tá? Isso é uma dica bem interessante. Isso serve para o pequeno empreendedor e também serve de linha de base para aquele médio que está começando o projeto e quer ter uma linha de base para início. Atualmente a gente vê, nós falamos aqui de problema com WhatsApp, né, com telefonemas, e a fragilidade também na tecnologia. E o risco cibernético, vamos dizer assim, é muito alto para aquelas pessoas também que não se adequam aos seus sistemas. Então eu já vi, por exemplo, empresa que o cara estava lá usando o Windows 95. Mas muda isso, cara. Não, deixa isso aí que funciona. Então a tecnologia avançou demais. E eu vejo que no passado o custo para você estar adequado era muito alto. Então a gente verificava ali que às vezes o cara usava lá o Windows, não atualizava, fica aquele Windows dando mensagem que ocasiona, né, o hackeamento, as pessoas entrarem ali na máquina, roubar os dados da LGPD. Eu acho que com esse, inclusive, a LGPD veio para falar assim, olha gente, vamos mudar o discurso aqui, vamos melhorar tudo isso. Vamos parar com isso aqui, porque agora quanto mais tecnologia, tem mais hacker entrando toda hora querendo invadir, e a pessoa acaba se adequando. Então uma empresa para ter uma LGPD não pode ter um Windows pirata, por exemplo, né? Tem que estar 100%. Como é que fica esse cenário hoje, João, na atualidade? Bom, Marcelo, realmente, você usar um software pirata hoje, você abre brechas ali, vulnerabilidades que certamente vão ser exploradas por hackers, né? E malwares, por aí vai. Quem não conhece um empresário, uma empresa, uma pessoa física que teve seus dados sequestrados, né? Aquela criptografia dos dados que causa pânico em muitas empresas. Isso não acontece só com as pequenas empresas. A gente tem na mídia aí casos de empresas com departamentos de segurança, empresas de grande porte que sofreram com esse tipo de ataque, né? E a LGPD com certeza contribui muito nesse aspecto, porque dentro de um projeto de adequação em que você minimamente faz um esforço básico para se adequar, você vai se preocupar com essas vulnerabilidades, de ter uma suíte de segurança, de não utilizar software pirata, de simplificar a tua infraestrutura. A gente começou aqui falando sobre a mudança da tecnologia, né? Então, você não precisa ter mais aquela infraestrutura cara dentro da sua empresa. Você pode hoje assinar um contrato com um provedor de nuvem e isso vai estar já
com segurança embutida. Você tem a disponibilidade desses dados com segurança embutida e tudo isso garantido em contrato. Então, o empreendedor que está preocupado com a LGPD, ele precisa olhar para o cenário tecnológico da empresa dele e pensar em como viabilizar essa segurança. Isso também é uma oportunidade muito interessante de se ganhar produtividade, de simplificar a infraestrutura, como a gente comentou, e isso tem benefícios que vão além da LGPD. Você está mais seguro, você não vai estar tão exposto a hackers, você tem uma equipe mais produtiva trabalhando de qualquer lugar, você não tem mais que perder muito tempo com dispositivos locais, então tem sim muitos benefícios ali que a gente pode colher da LGPD, desde de se proteger juridicamente, quanto se posicionar bem no mercado, porque é uma realidade que ninguém pode fugir, mas também de se proteger muito bem em relação aos riscos cibernéticos. Então, acho que são 3 pontos chaves para a gente avaliar dentro de um projeto de adequação. E não olhar só para o custo que ele vai trazer para a sua empresa, que você bem comentou também, não é tão elevado assim. Exato. É um ponto que é muito bacana. Eu vejo a LGPD está em todo lugar. Então, você vai na farmácia comprar qualquer coisa, eles pedem lá se você está ok com a LGPD. Então, quer dizer, desde a farmácia, né, que é uma coisa corriqueira, vou comprar qualquer coisa ali, baratinho, vou comprar uma escova de dente, você aceita os termos da LGPD para o cara te mandar mensagem, mandar e-mail? Então, é a preocupação. E desde agora, nesses carros novos, você entra dentro do carro novo, ele tem ali LGPD. Então, esses carros que tem tecnologia, que espelha celular, ele fala, olha, termos da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quer dizer, uma coisa que está em qualquer lugar, em todos os lugares, e a gente está convivendo com isso. E como caso prático, eu já presenciei empresas tomadoras de serviço que uma das perguntas é, você tem LGPD? Então, LGPD está aí, não tem volta. Exatamente, a LGPD está aí, não tem como a gente voltar, é um movimento mundial, como a gente comentou, né? Cada país ou cada país tem ali a sua legislação específica, mas todas seguem o mesmo norte, que é proteger a privacidade dos indivíduos, que já é um direito há muito tempo. Você comentou muito bem de farmácias, cartórios, a gente vai nesses estabelecimentos, a gente percebe ali uma plaquinha, né, uma política de privacidade divulgada. Se você for mais a fundo naquilo, você vai perceber que existe um trabalho sendo realizado em relação à privacidade e proteção dos dados. Isso nos dá muita segurança em fazer negócio, em comprar produto daquela entidade. E o empreendedor ele tem que ter isso muito claro, né, que as coisas mudaram e a gente não pode fugir disso. Por exemplo, a perda da legitimidade, né, quando você comentou que você tem que aceitar um termo, ou seja, você dá o seu consentimento para o uso dos seus dados pessoais para aquela plataforma, para aquela empresa, isso aí é uma das 10 bases legais que a LGPD traz, que tem o consentimento, execução de contrato, obrigação legal, enfim, são 10 bases legais. Hoje, a gente não pode tratar o dado pessoal sem um subsídio de uma base legal. Então, o empreendedor tem que olhar para o tratamento do dado na empresa dele, né, dos processos de tratamento de dados, e entender qual base legal subsidia aquele tratamento, senão ele perdeu a legitimidade. Tem um caso famoso aí de uma construtora que foi acionada juridicamente, ela teve que indenizar o consumidor, que durante muitos anos é uma prática comum, normal, ela vai continuar fazendo isso, não tem problema nenhum nisso, mas que perdeu a legitimidade porque não tinha uma base legal. Ou seja, o que aconteceu? O cara comprou um imóvel, essa construtora compartilhou os dados com uma empresa parceira, empresas do grupo e afins, e esse consumidor, sabendo da LGPD, acionou juridicamente a empresa e houve a necessidade de uma indenização, porque categorizou um incidente de vazamento de dados, ou seja, um vazamento dos dados pessoais daquele titular. E aí, o que a gente precisa entender é justamente isso. O que a gente faz na nossa empresa hoje, que até então era legítimo e que hoje não é mais, que a gente precisa tomar uma medida jurídica, uma medida administrativa ou uma medida técnica de segurança da informação. Então, essa é a principal mensagem para o empreendedor: pensar nos benefícios, pensar na fragilidade jurídica e considerar que daqui para frente a gente precisa estar de olho também nesse circuito que é a LGPD. João, muito obrigado por trazer a LGPD aqui para os nossos seguidores. Eu acho que foi muito esclarecedor, muita gente ainda tem dúvida. A gente vem conversando com os nossos clientes, nossos parceiros, e muitas pessoas nem sabem o que é a LGPD, apesar de estar nos rodeando aí, como a gente disse, em tudo quanto é lugar. Muita gente ainda tem dúvida. Esse bate-papo foi muito esclarecedor
E te agradeço muito por participar disso, levando essas informações aí para os nossos amigos, nossos clientes, os empreendedores e empresários. Muito obrigado. Marcelo, a gente que agradece, foi um prazer estar aqui, poder falar desse tema. A gente espera realmente ter levado uma mensagem um pouco mais tranquilizadora, mais de responsabilidade para o empreendedor, para o empresário, informação para o titular do dado, que tem que saber do seu direito também. E em nome da nossa equipe, eu quero agradecer, eu trouxe um presente aqui. Opa! Espero que você goste. Isso é bom. Presente a gente sempre gosta. Olha aí. Muito bom. Olha aí. E pessoal, o contato do João e da empresa dele, que está atuando nesse mercado aí, está aí na descrição dos vídeos. E João, mais uma vez, muito obrigado por participar do nosso podcast. Eu que agradeço, Marcelo.